Olá, falando um pouco sobre tecnologia, empreendedorismo, ciência e inovação, eu vim contar um pouquinho da história da Neoprospect para vocês. A gente fundou a empresa em 2010, na época o meu sócio, que é meu irmão, estava no mestrado em genética e biologia molecular, e ele queria empreender, ele queria trazer a ciência para o mercado, né? Não queria seguir uma carreira acadêmica, e aí nós decidimos então abrir a Neoprospecta, que era propriamente aplicar técnicas de genética, biologia molecular e genômica em ambientes para a gente ver micro-organismos, né? Ou, em outras palavras, em outra abordagem, também conhecido como metagenômica, né? A aplicação de genômica para estudo de micro-organismos. E aí a gente conseguiu então o nosso primeiro recurso para desenvolver a tecnologia, para desenvolver um produto, e a gente aplicou especificamente, identificou uma dor que era infecção hospitalar, né, ou infecções relacionadas à assistência à saúde, e a gente viu ali que tinha um grande potencial e a gente expandir para outras áreas, né? Então os outros anos foi a gente tentando identificar outras oportunidades, outros mercados que talvez a dor fosse ainda mais clara do ponto de vista financeiro, e identificamos que mercados como indústria de alimentos, indústria farmacêutica tinham um grande potencial para a gente conseguir também colocar aquela tecnologia naqueles mercados. Beleza. Muito obrigada. E a senhorita, nada de bater na mesa. Tudo bem, vou tentar. Já começa brigando. E como a gente... Meu Deus. Muitos detalhes, né? Muitos detalhes técnicos. Podemos? Olá, galera. Bem-vindos ao primeiro episódio do Rapcast. Hoje a gente vai falar um pouquinho, quebrando barreiras, um pouquinho de alternativas alimentares e também sobre o desenvolvimento de novos alimentos. Eu sou a Cíntia, sou gerente de contas aqui na NEL. Eu sou Ted, eu sou coordenador da área de negócios da empresa e sou engenheiro de alimentos. E hoje a gente tem a honra de ter aqui com a gente, que aceitou o nosso convite, a gente agradece desde já, a professora e pesquisadora Silvani. Professora, eu vou pedir que você se apresente um pouquinho, fale um pouquinho de você, e aí a gente tem também, que eu já passo depois a bola, para a Camila, que é a nossa copywriter aqui da NEL, e aí ela veio bater um papo junto com a gente também, ela é engenheira de alimentos. Então, por favor, se apresentem e falem um pouquinho de vocês. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. E, bom, eu sou Silvani, eu sou formada em Tecnologia de Alimentos pelo Instituto Federal, aqui catarinense. E desde muito cedo já, né, na graduação eu comecei a me envolver com microbiologia, com laboratório, e isso, né, despertou com certeza toda a minha intenção de seguir para a área acadêmica, né? Então, desde o começo eu já tinha essa ideia de que eu queria seguir. Depois disso, então, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado em Ciência de Alimentos aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Também segui para um pós-doutorado e agora estou como professora, né, no Departamento de Ciência e Tecnologia de Alimentos aqui da UFSC também. E atuo, né, em algumas áreas aí relacionadas a algumas muitas, né? Tem algumas mais específicas, né? Eu prefiro, a minha área de maior atuação é a linha de leites, né? E alimentos funcionais, assim. Mas atualmente a gente também tem um projeto aprovado na área de contaminantes alimentares, então também é uma outra linha que estamos desenvolvendo, e agora, né, em alguns meses, estamos trabalhando na área de carne cultivada, né, que é algo que a UFSC agora vai trabalhar em cima, né, dessa ideia. Bacana, muita coisa nova, então, e muita informação vem por aí. Bom, eu sou Camila, eu trabalho aqui na NEL, e eu sou engenheira de alimentos, também vim de um programa de pós-graduação, mestrado, doutorado. Diferente da professora Silvani, eu trabalhei mais com a parte de subprodutos da indústria, reaproveitamento deles,
e a obtenção de compostos bioativos. No final do meu doutorado, eu tive a oportunidade de vir para a ANEEL, trabalhar com algo diferente da minha zona de conforto, e comecei a atuar aí na parte de microbiologia, e hoje aqui na ANEEL eu sou responsável assim, de pesquisar, trazer conteúdos, tudo que vocês veem no blog, nas redes sociais, sou eu que vou ali pesquisando junto com o time para a gente trazer essas inovações e falar um pouco, né, do que tem de diferente na área de alimentos, tanto relacionado à parte de microbiologia como controle de qualidade para a indústria de alimentos. Muito bem, então o conteúdo que vocês veem aí, quem é a nossa responsável é a Camila. Então é isso, pessoal. A ideia é que a gente tenha um bate-papo bem descontraído, bem gostoso e que a gente traga bastante conhecimento, informação para compartilhar aí com a galera que tiver interesse na área de alimentos, de indústria, de academia, de pesquisa, enfim. Para quem interessar e quem tiver de bobeira também venha ouvir a gente, que vai ter muita coisa legal. Professora, a gente vai começar já te bombardeando aí, temos muitas perguntas. Bom, quando a gente fala, né, em inovação, em alimentos, em inovações, em alternativas, a gente acaba caindo um pouquinho em alimentos funcionais, né? Então, acho que a primeira pergunta, né, para a gente começar e dar o pontapé, seria o que são esses alimentos funcionais? Bom, então, os alimentos funcionais, eles são aqueles alimentos que, além dessa parte básica da nutrição, eles também vão ter algo a mais, né? Esse algo a mais é algo relacionado à saúde, né, do indivíduo que vai consumir. Então, ele, por si só, não é um nutriente essencial, digamos assim, não é um carboidrato, não é uma proteína, né? Mas ele vai trazer, se ele for consumido, algo de positivo para a saúde. Então, é um composto fenólico, é um ácido graxo, é um ômega 3, né? É um probiótico. Então, é aí que entra essa definição que a gente conhece por alimento funcional, né? Então, dentro da nossa legislação, a gente tem que ter um algo a mais, né? Um alimento funcional, ele não só traz a parte da nutrição, como também esse benefício à saúde de quem vai consumir. E ainda a gente precisa, né, dar uma destacada que o alimento funcional, ele tem que ser consumido na forma de um alimento em si. Então, né, essa parte de cápsulas e tal, que geralmente também tem esses compostos que são benéficos, eles não se enquadram exatamente dentro dessa definição de alimento funcional, né? Então, é mais ou menos... Então, pelo que eu entendi, ele tem que seguir algumas regrinhas para poder estar categorizado como, de fato, um alimento funcional diante da legislação. É isso? Isso é a Anvisa, né? Então, para um alimento ser considerado um alimento funcional, ter uma alegação lá no rótulo de saúde, né? De algum benefício que ele vai trazer, quem tem que regular isso é a Anvisa, que tem que fazer o pedido para ela, né? E aí segue aí os trâmites para isso. Bacana. E o engraçado é que a gente na alimentação vê que tem muitos produtos assim alimentares que a gente pensa que é funcional, né? Você tá aqui, por exemplo, a aveia. Todo mundo, é funcional, Super ajuda na digestão. Na dieta, E não sabe disso, né? Que precisa ter essa adição desses compostos que vão tornar ele funcional. E não necessariamente que o produto em si, sozinho, ele é funcional. Ele atua como... faz toda a função de um alimento funcional. Alguns até, dependendo, né, do tipo de alimento que a gente está falando, ele naturalmente ele já pode ser considerado um alimento funcional, digamos assim, né? Porque tem algumas alegações já padronizadas, digamos assim, né? Então, para alguns alimentos a gente até consegue, se ele tem um teor X lá de beta-caroteno, ele vai poder usar no rótulo, né, como funcional, que ele tem. Então, são alguns alimentos específicos, assim, que tem essa alegação mais padronizada. Mas é isso, né, que a gente comenta. Porque, querendo ou não, se a gente for pela parte básica da coisa, todo alimento é funcional. Tem função, né? Sim. Pensando nessa lógica. Mas aí a gente tem que entrar em definição do que é um alimento funcional dentro
né, da legislação, e aí já não se encaixam todos eles, né? Então tem que ter um composto específico, comprovado, que tenha, né, aquela ação. Então aí entra toda a parte, né, de ciência, de pesquisa, para fazer essas alegações poderem estar depois lá no rótulo. Então, esse composto pode ser tanto natural do alimento ou pode ser adicionado para potencializar essa função. Pode, exatamente. Tanto natural, numa determinada concentração, e é aí que tá. Um problema de a gente falar, às vezes, com relação aos alimentos que são naturalmente funcionais, digamos assim, é que nem todos eles são padronizados com relação à quantidade. E quando a gente tem uma alegação funcional, uma coisa bem importante é a dose. Sim, né, daquele composto. Então ele tem que ter aquela quantidade. Então precisa garantir que todo lote, todo produto tem aquela mesma concentração, né, para ter aquele efeito funcional que é comprovado. Então às vezes quando a gente está falando em um alimento natural, a gente às vezes não tem essa comprovação, né? Essa quantidade tão detalhada sempre, né? Então é sempre mais fácil adicionar algo, ter certeza que aquela quantidade está ali, né? Sim. E ter a alegação sempre padronizada, né? Perfeito. E como é que tá assim hoje em dia, diante, né, de algumas regrinhas que esses alimentos têm que ter, como é que eles estão em relação ao mercado? A gente tem uma demanda alta, tem uma disponibilidade alta, como é que está em relação a essa produção e ao mercado? Nossa, o mercado de alimentos funcionais, dentro da área de alimentos, assim, é gigante. Cresceu muito nessa questão da vida saudável. Sim. Exato, então assim, tem muita inovação, tem muita coisa nova acontecendo, né? Muitas empresas, claro, né? Investindo bastante nisso, porque realmente as pessoas estão mais preocupadas, né, em qualidade de vida, em um consumo mais consciente, muitas vezes, né, de alguns nutrientes mais específicos, tem mais acesso ao conhecimento, a entender o que aquele composto pode, né, ou não trazer de benefício à saúde. Então isso vem ajudando a melhorar esse mercado e aumentar ele também, né. Mundialmente falando, quem domina esse mercado é a Ásia, né? Então é a Ásia que domina o mercado de alimentos funcionais. Japão geralmente os starts, né? Os principais funcionais que a gente conhece assim, né? Vem de lá. Mas aqui no Brasil também esse mercado ele é gigante, né? E só tem crescido e só vai continuar crescendo agora, né? E eu vejo assim que as pesquisas que a gente faz ali interno, né, título de universidade, elas estão cada vez mais trazendo à tona para o consumidor esses produtos funcionais, esses alimentos funcionais, porque tem muita pesquisa saindo da universidade, indo para a indústria e chegando até o consumidor. Acho que teve um crescimento nesse sentido, né? E que antes não Isso tinha é tanto. muito bacana, né? com Ver certeza. que o que está sendo pesquisado, o que está sendo desenvolvido está chegando de fato num público, já não é algo que está futuro, é algo que já está acontecendo, já está no cotidiano da galera, então. Essa transferência, né, da tecnologia que a gente fala, assim, está sendo muito mais rápida, né? Claro que assim, sei lá, são anos já, né, de desenvolvimento para chegar, né? Mas as coisas estão a ritmo acelerado, né? Essa é uma área assim que a gente já não pode mais falar em futuro, já é presente, né? Já está aí, né? Com acesso, né? Dependendo do tipo de produto que a gente está falando, tem muito acesso, né? E eu acho que a gente vê até uma conscientização maior, né? Do próprio consumidor, do que está consumindo, aquela coisa de olhar o rótulo, né? De ter um cuidado, de pegar um produto na prateleira e olhar, às vezes olhar uma quantidade de sódio, alguma coisa, é algo que antigamente, não sei, acho que a gente não via muito, né? As pessoas não tinham muito essa ideia do que tá ali para ser consumido, pronto, ok. Ou então do que tá ali eu posso escolher dentre as opções que hoje a gente tem graças à pesquisa, né? E essa parte mais desenvolvida, algumas opções que dentro das que tem, essa aqui é um pouquinho mais saudável, então tem já uma questão de poder escolher. Mas isso é bem legal. Os tempos mudaram e a velocidade da mudança às vezes nos surpreende. Nesta revolução, segurança microbiológica e gestão da qualidade precisam andar lado a lado. Bem-vindos à Qualidade 4.0.
As contaminações viajam o mundo em poucas horas e colocam em risco a segurança do consumidor e a imagem das marcas. E prevenir estes problemas é a grande chave da questão. A Neoprospecta é uma empresa dedicada a construir a nova era da microbiologia. Utilizamos um conjunto de modernas tecnologias capazes de transformar pequenos organismos em informações valiosas. Baseadas no sequenciamento de DNA, essas tecnologias possibilitam a identificação de todos os micro-organismos presentes nos ambientes. Uma plataforma inovadora permite que você analise os seus resultados, monitore a qualidade dos seus processos e ainda acesse informações estratégicas para a tomada de decisões. Esta é a NeoBiome. Com a ferramenta Perfil Microbiológico, todos os micro-organismos identificados na amostra podem ser visualizados. Um banco de informações fornecem dados importantes sobre cada espécie, desde os efeitos da sua interação com determinada matriz até sua origem, condições de crescimento, metabolismo e mecanismos de resistência. Já o perfil genético permite a visualização da rota de dispersão de cada espécie. Com esta ferramenta, rastrear as contaminações dentro de uma empresa se torna uma tarefa simples. A NeoBiome também oferece um mapa de risco para a visualização dos locais de maior contaminação e identificação dos pontos críticos. Rastreabilidade, prevenção e monitoramento de riscos são os pilares dessa revolução. Na Neoprospecta, informações microbiológicas são transformadas em inteligência, construindo o avanço da qualidade com segurança e tecnologia. Neoprospecta, transformando tecnologia em conhecimento. A minha dúvida, só para a gente até esclarecer um pouquinho o que a gente está falando especificamente, você poderia citar para a gente, sei lá, uns 3 alimentos funcionais mais consumidos aí no Brasil? Olha, no Brasil, eu acho que classes é mais fácil de a gente falar, né? Que tipos de alimentos, assim, que os funcionais estão mais envolvidos. E aí entram os lácteos, que são, né, muito voltados para essa área, facilita muito, que a gente vai, né, conversar um pouco mais, né? Mas a gente tem muito a questão dos ômegas também, né? Muito consumo de ômega 3, ômega 6, então isso também entra nessas funcionalidades. Então eles vêm sendo adicionados em vários tipos de produtos, em bebidas, né? E as próprias vitaminas, né? Também entram nessa linha de estarem sendo adicionadas em vários tipos de alimentos, né? E outra classe que é bem importante também é a dos compostos bioativos, né? Então tem muito assim com relação a alguns carotenoides, que são fenólicos, né? Compostos fenólicos, que são utilizados como antioxidantes naturais ali, as pessoas tendem a consumir isso, né? Então tem muito shot, muito voltado para uma alimentação mais saudável, natural, né? Sim. E também tem bastante a ligação, querendo ou não, com um hábito de vida mais saudável, com pessoas que praticam esporte também, que acabam, né, se preocupando um pouco mais com isso, e aí, né, são mais seletivas também com relação ao tipo de produto que elas procuram, né, para consumo, mas muito de panificáveis também. Então, os snacks, tem bastante coisa funcional em barras de cereal agora, né? Então, tem uma alternativa tanto para criar um valor agregado ao produto, quanto um potencial, um poder nutricional, né? Muito, muito. E aí acaba entrando nessa área de subprodutos também, né? De aproveitamento, porque às vezes a gente na indústria tem um problemão, que é um subproduto ali, um resíduo. Sim. Né? E que o problema acaba sendo convertido numa solução. Porque até o subproduto de uma indústria, ele pode ser o produto, a matéria-prima para outra. Principal de outra. Exemplo, o maracujá, né? Tem muito estudo com isso, mas que a casca do maracujá, ela pode ser reaproveitada para fazer esses snacks, farinha, e ela é riquíssima em fenólicos, então, tipo, já entra nessa parte de funcionais, né? E também ela é adicionada em muitos lácteos, que é o tema também que a gente depois vai falar um pouco, né? E é isso, os subprodutos realmente é uma dúvida muito grande que as pessoas têm na indústria, né? Subprodutos e resíduo. Resíduo geralmente é aquele que a gente já não usa mais, né? São os resíduos
É o que realmente não tem mais o como usar. E o subproduto não, ele tem um valor agregado, ele pode ser utilizado e é riquíssimo nesses compostos bioativos que a Prof falou, né? Então, é um mundo que a gente tem aí de vários produtos que podem ser produzidos ainda, né? E criados. E todo esse conhecimento de como utilizar e como melhor utilizar vem, claro, também da pesquisa, né? De muita pesquisa para entender que aquilo não precisava mais ser jogado fora, poderia ser utilizado. Professora, me tirou uma dúvida, falando né, nessa coisa de alimentos saudáveis, de ter uma vida mais saudável, a questão de probióticos. Como é que ela está ligada a isso, né? Se está ligada ou não. E já aproveito para engatar uma primeira pergunta, que é uma dúvida que eu mesmo tenho, uma questão, às vezes, de nomes entre prebióticos e probióticos. Então, os probióticos, vamos diferenciar as coisas, né? Quando a gente está falando em probióticos, a gente está falando em bactérias ou fungos, podem ser bolores também, né? Micro-organismos que têm algum benefício específico à tua saúde, comprovado especificamente para aquela cepa em específico, né? Também naquela dose, administração, tudo bem certinho, que vai ter algum benefício à tua saúde. Esse benefício pode ser, geralmente, né, os probióticos têm uma ampla gama deles, está relacionada ao bem-estar do sistema gastrointestinal, que é o mais clássico, mas não se limita só a esse tipo de ação. Tem vários probióticos já com ação comprovada para outros problemas de saúde, inclusive, né? Então, claro que a gente não pode falar em tratamento, né? Quando a gente está falando em alimentos, isso não é possível, mas a gente sabe que tem bastante evidência com relação a isso e eles podem usar essa alegação porque realmente funciona. Tem um complemento, tem toda uma ligação. Então, exato. Então, assim, tem até para sistema respiratório, enfim, né? Para pele, tem alguns também. Então, probióticos, estamos falando especificamente de bactérias. E é engraçado porque a gente fala sempre, às vezes, né, bactéria parece que é sempre um vilão, e não, né, elas têm funções aí que são muito benéficas e que a gente pode utilizar a nosso favor, né, não que façam mal ou causem algum problema. E com relação aos pré-bióticos, então, os pré-bióticos, eles são sempre consumidos seletivamente por esses micro-organismos. Então, são compostos, na sua grande maioria, são fibras alimentares, né, ou carboidratos, dependendo ali da cadeia. Mas também podem ser alguns compostos fenólicos, tem muitas pesquisas agora nessa área. São os alimentos do micro-organismo. É isso que eu ia falar, de uma forma geral, então a gente está falando de um alimento que a gente vai, de um micro-organismo que a gente vai, às vezes, acabar, né, inserindo aquele micro-organismo na nossa alimentação, e aí ele tem que ter uma base para ele poder ter uma produção, é isso? Seria basicamente isso. Você pode associar as duas coisas, né? Consumir as duas coisas em conjunto, que é o que a gente chama de simbiótico, né? Já consome as duas coisas. Ou você pode só consumir um probiótico e aí na tua própria alimentação, porque alguns alimentos, eles também têm fonte, né, de prebióticos naturais ali, né? Ou você pode consumir só o prebiótico, porque a tua microbiota benéfica, digamos assim, né, vai se beneficiar por causa deles, né? Que ela é seletiva, né? Então, outros micro-organismos, geralmente os que causam desequilíbrios, né? Eles não consomem esse tipo de produto como alimento, né? Como substrato. Então, eles acabam perdendo ali na competição. Acaba favorecendo uma classe de interesse. Então, tu pode, né? Claro, sendo fibras em sua grande maioria, também temos que ter um cuidado com relação à dosagem, não pode ser tão excessivo, não adianta, né? Tem que seguir o que é recomendado na dose ali, para né? regular, né? Ter uma microbiota estável. E isso vem muito nessa ideia, às vezes, da dose, né? Porque às vezes o pessoal comenta, por que não tem um leite fermentado de 1 litro, né? Porque tem só de 80 ml.
Gente, porque não precisa. Não, tô justamente Tu não precisa de 1 litro. Né? O efeito, ele é comprovado para aquela dose de 80 ml. Então, se tu consumir uma dose daquelas no dia, tu vai ter o mesmo efeito de você consumir 1 litro. No fim, tu só estaria... Não, exato. Então, a dose ela é comprovada para aquela... o efeito é comprovado para aquela dose, né? Então, mais do que aquilo, tu não vai ter outra... Sim. Acaba sobrando. Sobra e acaba não sendo aproveitado. Tudo muito pensado, né? Que Tudo é muito pensado, todos né? os nichos ali da nossa sociedade, todos ligados. É a nutrição, é a parte da ciência dos alimentos para desenvolver esses produtos, é a parte da indústria que já pensa exatamente nisso. Vamos fabricar um menor, porque é a quantidade ideal, 1 litro vai ter perdas, então é tudo muito calculado e pensado, né? Tipo, como é louco, assim, as coisas que a gente vê, às vezes a gente não entende, vê no mercado e não entende, e tendo essa noção, né, desse conhecimento, acaba percebendo que realmente tudo faz sentido. Bacana. E como é que é essa relação do probiótico com um alimento lácteo, por exemplo? Eu consigo aumentar, potencializar, eles têm uma relação, eu consigo, né, balancear, eles acabam se alterando se eu fizer aí esse comparativo ou unir as duas coisas? Então, pensando em probióticos, os alimentos lácteos, né, eles são os mais perfeitos, digamos assim, em aplicação, né? Então, já é uma matriz relativamente neutra para probióticos, eles já estão naturalmente um pouco mais adaptados, porque muitos deles são isolados de alimentos fermentados ou dos próprios alimentos, né, lácteos e tal. Então já é mais fácil deles sobreviverem nesse ambiente, né? Geralmente não tem pensando em queijos, em leites fermentados, eles não têm uma grande quantidade de outros aditivos que poderiam vir, né, a interferir na multiplicação. Eles, em sua grande maioria, principalmente os leites fermentados, eles são armazenados em refrigeração, obrigatoriamente. Então isso também já é um fator que favorece a manutenção do probiótico, porque além dele estar presente ali, eles têm que estar em uma determinada quantidade, né? Sim. Então ele tem que ficar naquela dose recomendada até o final do shelf life do produto. Entendi. Para manter a quantidade, ele tem que estar armazenado dentro de condições ideais para ele. Essa manutenção, muitas vezes, para outros produtos fica um pouco prejudicada, né? Porque aí não favorece, porque naturalmente é um micro-organismo, ele vai continuar, né, metabolizando e multiplicando, enfim, até chegar, né, na condição ideal, né? O tempo de prateleira ali do produto. Então, os lácteos, eles já vêm, assim, ao longo do tempo, mais se adaptando melhor, né, a esse tipo de alimento funcional, digamos assim. Então, só complementa algo que naturalmente já é algo positivo. E torna até mais fácil, né? Exato. E alguns produtos lácteos, os queijos, por exemplo, eles têm um alto teor de gordura, né? E isso, pensando em micro-organismo, é ótimo, né? Porque a gordura é protetora. Então, para produto probiótico, é excelente, né? E até para carrear eles, porque isso foi uma parte de uma pesquisa que eu fiz no mestrado, né? A gente comparou queijos com a cepa sem a ingestão, né? E sem a gordura. Sem o queijo, né? Só a cepa livre. E Só o probiótico, como se fosse uma cápsula, por exemplo. Isso. E o que a gente percebeu é que, né, aquele que foi consumido com o produto lácteo, ele se manteve viável em muito maior quantidade ao longo da digestão do que o outro que não estava com aquela proteção que o alimento dava para ele. Ele acaba potencializando, então. Exato, aí tu chega numa maior quantidade também no teu local de ação, que nesse caso a bactéria que eu estudava era o local de ação dela é no intestino delgado, né? Então chegava ao intestino com uma maior concentração. Quanto maior, nesse caso, né? Também mais fácil ela consegue se multiplicar ali, né? Então, é algo que para lácteos, assim, funciona muito bem, né? Tem pesquisas para outros produtos também, né? Nessa linha dos probióticos, né? Carne, os fermentados também temos. Alguns
plant-based agora, que também vem com tudo, e também é um mercado aí, ó, que rende aí, ó. que também tem tudo para dar certo, já tá dando, né? Também tem Já é realidade? Exato, também. Então são cepas mais específicas, claro, são algumas mais adaptadas, então, né, a produtos mais vegetais, né? Mas os lácteos têm esse benefício com relação a Fora aos também o probióticos. consumo, né? Consumo de lácteos, pelo menos no Brasil, é enorme, assim, comparado a outros produtos em que os probióticos podem ser agregados. Então, facilita também esse consumo. Sou suspeita para falar. É uma ratinha, né? Gosta de queijo. Fica mais fácil Tudo, de entrar, gente, é muito, muito assim, ó. Um alimento funcional, né? Olha aí, ó, eu já vou ter facilidade. Para crianças, geralmente é mais fácil, já consome, né, leite, então muitas vezes, né, é mais fácil de inserir também. Então, É uma coisa que já anda junto e acaba facilitando também. E a título de outras tecnologias que consigam, sei lá, encapsular, por exemplo, o micro-organismo, existe alguma linha de pesquisa que você já tenha tido contato para os alimentos não lácteos que facilite para eles adquirirem esses probióticos na sua composição? Então, uma das alternativas, então, justamente até para aplicação em lácteos, a gente acaba encapsulando e aplicando para proteger um pouquinho mais ainda, mas aí uma alternativa para esses outros produtos, né, os panificáveis ou, né, os produtos plant-based, uma alternativa boa é fazer microencapsulação, né, fazer uma capa de proteção para esses micro-organismos. Então, isso ajuda muito, porque a gente pode usar ali uma proteína de cobertura, né? Ou para não usar um produto de origem animal, né? Porque geralmente se a gente for aplicar num produto de origem vegetal, é porque a pessoa já não quer nada animal ali. Então a gente já evita usar, né, produtos de origem. Ou tem algum tipo de, né, alergia, diversidade. Ou gomas realmente também, não, né? ou gomas, exato. Que foi fruto do meu projeto de doc, que eu trabalhei com semente de tamarindo. E daí eu fiz toda a biorefinaria da semente, e um dos produtos obtidos dessa biorefinaria no final era a goma. O intuito era usar exatamente para isso, a goma para fazer aqueles bala de goma ou para encapsular. Só que não deu tempo, né? Não deu tempo. Mais tarde. Não deu tempo. Mas é uma alternativa boa. Sim, é ótimo. Geralmente melhora bastante a sobrevivência nos produtos também, ao longo ali do tempo de vida de prateleira deles, né? E também pensando no sistema gastrointestinal. Se a ação dele, geralmente, se a gente está falando de alimentos, é porque ele vai ser consumido, né? Mas se a ação dele for essa, né? Então, ajuda bastante. Então, tem várias técnicas de microencapsulação que podem ser, né, utilizadas também. Alta pressão, tá super em alta. Vou puxar, já vai puxando. Como o nome já diz. Alta pressão também tá super em alta. Até vi esses dias um post no LinkedIn que era exatamente isso, né? Era usando cápsulas que foram feitas a alta pressão com o dióxido de carbono, encapsulando um composto específico que eu não lembro agora o nome, dentro da cerveja. Para cerveja. Então, tipo, é algo assim, são várias tecnologias ali envolvidas, né? E que juntas elas dão certo. Agora também tá bastante em alta essa coencapsulação. Então, além de a gente encapsular muitas vezes o probiótico, né, a gente adiciona ali um composto bioativo junto também. Então, tu tem 2 benefícios em um só, pensando, né, em um produto funcional. Então, tem bastante coisa nessa linha agora também de aplicação disso, que além do probiótico já dá mais um up aí no antioxidante, né? Ou quem sabe ele até pode agir como um prebiótico, então é uma linha agora, né? Já acaba juntando os dois. Bacana. É muita pesquisa e muito resultado legal, né? Tá, mas a professora deu a deixa ali, falou de plant-based, e aí eu acho que a gente vai agora um pouquinho para essa área, falando um pouquinho de proteína animal. Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Primeiro, qual que é a diferença, né? Quando a gente fala em carne cultivada
ou plant-based? Qual é a principal diferença, né? Quais são as características aí que acabam diferenciando esses dois termos, né? Então, são coisas, assim, bem diferentes, né? Do ponto de vista até nutricional, falando, né? Mas os plant-based, é que nós estamos falando de alternativas à carne tradicional, né? Isso. Quando a gente está falando de plant-based ou carne cultivada, a gente está falando de alternativas para uma proteína animal tradicional. mais do que já tem Exato. no mercado. Mas entre essas duas, elas são mercados e nichos, né, muito distintos, assim. Então, a parte dos plant-based, a gente está focando mais em proteínas vegetais. Então, essas são as proteínas agora, né, que a gente tem bastante coisa no mercado. Proteína de ervilha, proteína de soja, que é excelente, proteína de arroz. Isso, todas as proteínas sendo extraídas de fontes vegetais. Então, para quem não quer consumir produtos de origem animal, não podem, ou querem mais uma opção, ou só por gosto mesmo, uma segunda opção, né? Nutricionalmente falando, excelente também, né? E já a carne cultivada é um outro ramo, que aí sim a gente parte de células animais mesmo. A gente tá falando de um produto que a base Ele acaba sendo uma proteína animal mesmo. A única coisa que a gente vai ter células do animal lá no começo, né, disso, e vai multiplicar isso num bioreator, ao invés de criar uma vaquinha, né, lá na fazenda, a gente vai multiplicar ali em um sistema controlado, fechado, basicamente num laboratório, né, ou numa empresa de biotecnologia que vai fazer isso. Então, continua sendo, de certa forma, carne, né, mas produzida de uma forma não no animal em si. Então, a gente não tem mais a parte do abate. Exato, a gente só vai ter uma célula e ela vai multiplicar. E essa célula, uma vez cultivada, uma vez coletada, né, a gente tem bancos de células, nunca mais vai precisar coletar de novo. Então, a gente não precisa ficar fazendo o animal passar, né, por todo um processo, né, de coleta novamente. Então, é diferente. Acaba tendo, falando assim, mais ou menos um banco mãe ali. Exato. E aí... Como bactérias, Aham, né? A gente tem sim. os bancos de bactérias E vai replicando e só vai aquilo. replicando, exato. Essas células é exatamente isso também, né? Só que numa escala, né, sim, que a bem gente maior. precisa agora ser maior, né? E, claro, com várias dificuldades aí envolvidas inerentes a esse tipo de processo que ainda é bastante recente, né? Entre esses dois, eu acho que o plant-based está bem mais avançado, né, no mercado. Sim. Então, já tem produtos, legislações também que respaldam ali o plant-based. Não tem uma legislação específica para plant-based, mas existem resquícios de legislação que trazem a parte de vegetais. Mas, por exemplo, tem até uma newsletter no blog, no LinkedIn, procurem. Coloca aqui embaixo no link. O título é Queijo que não é queijo, porque são várias alternativas à base de plant-based, né? À base de ervilha, milho, para produzir tanto o queijo como a caseína. E aí nessa newsletter traz isso, e no final eu até coloquei algumas legislações que falam por que esses produtos não podem ser chamados de queijo. E na verdade, eles têm que ser... como é que cria isso, né? Como é que você vai criar um queijo e não poder mostrar que é queijo e o consumidor entender que é queijo, mas não é queijo, entende? É confuso. É confuso, mas na newsletter eu trago exatamente isso, né? Que as legislações, elas estão se encaminhando para introduzir esses novos alimentos, até porque o mercado, ele está crescendo exponencial. Altíssima, por diferentes motivos. Intolerâncias, vida saudável, alternativa, né? Mais opções, né? E Pessoas escolhas que às vezes até não de seguir, tem, né? não tem problema nenhum, mas optam por algo Exato, diferente, como escolha, conhecer. né? Acabam conhecendo e gostando e continuando nessa tendência. Isso aí. Exato. Eu também acho que a parte do plant-based já está um pouco mais
avançada. Tem indústrias que já se adaptaram, grandes frigoríficos se adaptaram a produzir hambúrguer vegetal, então já está muito mais avançado. Um mercado muito importante, né? E veio para ficar e só vai aumentar também, né? E é engraçado que a própria legislação tem que correr para poder acompanhar os resultados e, enfim, novos produtos, coisas que foram desenvolvidas e que não se tinha na legislação, porque de fato não existia, né? Exato. Então não dá pra gente ficar com uma legislação antiga com produtos que estão aí saindo agora de pesquisa e de indústrias novas. Então, a gente está meio que correndo atrás para poder... E nós não somos os únicos, não. Isso não, vem afora acontecendo no mundo todo. Tá todo mundo nessa modo mesma... geral, Não, nós estamos bem adiantados até avançados. Avançado, sim, até a RDC, ela não quis se tornar RDC justamente para se tornar uma instrução normativa e se atualizar mais rápido, né? Da própria A161, né? Então já é um avanço em relação a essa corrida que a Cíntia citou. Existem, por exemplo, falando especificamente a dos plant-based, já a de novos alimentos ainda está conseguindo enquadrar até melhor, né? A de carne cultivada ainda, né, tá com alguns impasses, ainda falta um pouquinho mais de estudo de análise de risco, algumas coisas aqui, né, internas e tal. E o próprio processamento, né, é difícil. Colocar ele em alta escala, né, escalonável. Acho que isso ainda está sendo, assim, um desafio, né, mas isso é uma coisa que já vai, né, a ideia é ano que vem, pelo que eu andei, né, dando uma sondada, ano que vem a gente já ter carne cultivada no Brasil vendendo, assim, né? Então, isso já acontece em outros países, já estão comercializando, já tem legislação em outros países, né? Saiu até uma notícia, né, mês passado, que o USDA aprovou a primeira produção de carne cultivada. Então, tipo, para chegar aqui, é um pulo mesmo, real. Porque a pesquisa já está acontecendo, né? Já tá andando. E a gente hoje está colhendo os frutos, como a gente falou antes, né? Pesquisa dura tempos, anos. Então, nós estamos colhendo os frutos de quem estudou lá 10. Exato. Que talvez fosse uma coisa completamente... não, a gente só viu que dá para fazer, mas isso aqui nunca vai. E hoje já é algo que tá no mercado e tem consumidor. Porque às vezes a gente tem uma impressão de que é uma coisa que tem que ser muito rápida, que a gente vai pro laboratório e que, né, em uma semana a gente faz lá, né, e já tá com a carne. E não é, né? É principalmente agora falando, né, na carne cultivada, tem muita questão técnica ali envolvida, né, engenharia de tecidos, né, nessa parte de uso de soro fetal bovino, que é um dos impasses maiores para a produção de carne cultivada, porque essas células precisam de um meio para crescerem, né? Esse meio é o soro fetal bovino. E aí, esse ingrediente, ele é super escasso, muito caro. É o que ainda está deixando o produto, um dos impasses que está deixando o produto muito caro. Ainda, fora que é soro fetal bovino. Então, se a gente quer deixar... Acaba tendo a mesma relação de abater um animal adulto, sim. Exato, né? Então, acaba fugindo um pouco de um dos conceitos do porquê foi criado. Que é tentar, né, de certa forma, conseguir mimetizar, esqueci uma palavra. Minimizar. Não, para imitar. Imitar o soro fetal bovino a partir de um produto vegetal. Que é onde essas células vão ser cultivadas. Exato. Então, mas para diferenciação celular, aquela coisa toda, tem, né, uma certa dificuldade ainda para fazer isso acontecer, né? Então, agora a gente, né, em pesquisa está trabalhando... Toda pesquisa tem as suas barreiras que vão sendo ultrapassadas, né? E essa especificamente ainda, né, a gente tem, assim, áreas muito diferentes trabalhando em conjunto, porque quem é cientista nunca falou em engenharia de tecido, nunca teve acaba envolvendo muita coisa, né? Então, assim, poxa, tu começa a estudar num nível muito diferente do que tu está habituado numa cadeia de produção de carne tradicional, né? A gente entende de carne e tal, mas ali já é um outro nível que a gente precisa de uma área afim para
né, complementar. Então, aí entram, né, a parte da engenharia de tecidos, que é muito forte nesse... Que é, querendo ou não, uma área que na medicina foi muito bem desenvolvida, né? Então, tem muito disso na área médica. Então, agora a gente vai trazer todo esse conhecimento, né, está trazendo para a área de alimentos. Para um desenvolvimento que exige aí multidisciplinar, né? Inclusive a biologia molecular, né? Que é a expertise aqui da ANEL, que pode ser utilizada para identificação tanto aqui da parte de plant-based, dali dos vegetais, como também usada ali na parte dos probióticos, que a prof falou, né? De identificação desses micro-organismos, enfim, eu puxando sempre a sardinha para o meu lado. Inclusive, a prof já fez várias análises com a gente, né? E todas elas foram relacionadas mais a essa área mesmo, de identificação, de cepas, de probióticos. Como uma linha que eu tenho já, né, há esses 10 anos de pesquisa, né, na área de lácteos, então essa foi um dos meus primeiros projetos como pesquisadora dentro da universidade, né? Então, nesse a gente procura isolar probióticos novos, né, testar alguns novos a partir de queijo artesanal, de queijo colonial artesanal aqui do estado, né? Valorizar um produto que é regional, né? Então a gente está investigando, pesquisando algumas dessas cepas, caracterizando, é um processo, né, que leva tempo, dizer que ela é segura, dizer que ela funciona, né, fazer estudos para comprovar isso, né? Então, até chegar numa patente é um chão, um longo caminho, até né? chegar no depósito é uma coisa muito estudo, né? bem demoradinha, assim, né, para a realidade. Então a gente não consegue fazer uma coisa muito da noite para o dia, digamos assim. Imagine se usasse o meio de cultura ali com cada micro-organismo crescendo, né? Então acho que a biologia molecular foi um avanço muito grande para esse tipo de investigação, tanto do que a gente está falando ali da microbiota do ser humano, intestinal, quanto o que ele vai comer, digamos assim, ingerir, né, no alimento, né? E eu acho que sem a biologia molecular isso demoraria muito tempo, né? Assim como o genoma humano, que nem foi, enfim. Então, acho que essa é a vantagem de usar, enfim, sequenciamento de DNA, né, que é para isso que a Camila comentou, para esse tipo de estudo que a professora Silvane desenvolve. Então, agora, nesse momento, eu vou lançar uma polêmica aqui só para a gente abrir o assunto. Tá, uma pergunta que sempre me fazem, assim, em conversa mesmo, assim, com amigos da área, é até onde vai o plant-based na indústria, né? Se ela vai substituir a carne animal, se ela é um percentual alto da população, se chegará a 50% cada lado. E a gente não sabe especificamente o percentual, vai depender muito das pessoas se adaptarem, né? O ser humano, ele se alimenta da proteína animal há muito tempo, então é muito difícil a gente dizer que não, vai acabar. Mas a gente vai lançar uma polêmica aqui agora. Esses produtos plant-based, eles vieram substituir a proteína animal? Na minha percepção, não. Eu acho que é uma alternativa, né, para quem não consome por N motivos, né? Então pode, né, ficar tranquilo que vai ter bastante opções. Vai seguir, né? Não vai ter essa virada de chave. Mas o mercado de proteínas animais, ele é enorme, né? E muitas pessoas preferem produtos de origem animal ainda. Então, isso não é algo que vai ser substituído, né? E também não é a intenção da indústria fazer uma substituição, né? Eu acho que eles querem sempre inovar, exato, trazer mais, pensando agora né? para nós também como, né, cientistas, né, a gente está querendo dar mais alternativas para que todas as pessoas possam, né, ter uma opção do que agrade elas. Colocar opções a mais ali na prateleira, né, na hora de escolher. Sim. Eu fiz a pergunta porque geralmente até algumas pessoas já vieram comentar que a indústria, você citou a indústria impor, né? E eu acho que o pensamento é o contrário, a indústria se adapta a uma demanda que já está ali se modificando, a novos níveis de consumo, e ela se adapta para atender a necessidade, né? Como houve a Revolução Industrial, para atender, enfim, outros tipos de necessidade, né?
da engenharia mecânica, dos carros, das indústrias, etc., assim como existe uma demanda aqui. Então, vem de nós, consumidores, essa mudança, e eu gosto de quebrar esse paradigma com esse assunto para a gente pensar um pouco invertido aí fora desse contexto. Nós que fazemos essas mudanças acontecerem, né? Exato. Quando o público vai em cima e diz, aqui tem que diminuir sal, aqui tem que diminuir gordura, né? Sim. Vem de quem está consumindo, Exato, vem eles de precisam ter um pouco mais de conhecimento. Eu acho que esse também é um ponto-chave, né? As pessoas terem cada vez mais conhecimento do que estão consumindo, do que tem de opção para ser consumido, né? Não é só mais aquela coisa de comer para matar a fome, é de comer, mas comer bem, né? O que ele está ele tá pegando. Alternativa, pensando em produtos de origem animal, daí, né? Agora são as proteínas de inseto, que também estão bombando, assim. E também eu acho que não tem legislação para consumo em humanos, né? É só para proteína para animal, né? Para ração de animais. Para uso de animais, tá. São riquíssimas nutricionalmente, né? Bomba. E pensando em consumo de energia, né, e de recurso natural para fazer a produção da mesma quantidade de proteína do que um animal, né, um bovino, por exemplo, é uma quantidade muito baixo nem se impacto, compara, né? impacto, retorno sobre investimento alto. É uma área que tem tudo, né? Nós, ocidentais, né, temos um pouco desse receio, né? Produto, né? Inseto. Eu acho que vai mais pela curiosidade, né? No início ali. E existe um cuidado microbiológico muito grande. Muito grande. É tudo controlado. As tubulações onde os insetos são criados. Criar, qualquer um. Exato. É que nem São fazendas. fazendas, exatamente, de povos. Enfim, é igual, é fazenda. Não é pego na rua, né? A gente ainda tem aquela ideia, inseto já dá uma... São alternativas bem interessantes também. Legal. E acho que para fechar, então, professora, a última pergunta nossa é agora, o que a gente tem aí que está rolando, que está de pesquisa no CTA? Tem alguma coisa nova saindo por aí? Com certeza tem alguma coisa em andamento. Que está no forninho. O que está no forninho aí, falando aí um pouquinho dessas pesquisas, desses desenvolvimentos, o que está saindo por aí? Então, né, eu comentei um pouquinho sobre os projetos que eu coordeno, né, que basicamente aí estão nessa linha de lácteos e agora também a parte de carne cultivada, que é que vai ser provavelmente um carro-chefe ali do nosso departamento. Né? Ah, vocês vão iniciar também, então. A gente teve um projeto aprovado pelo FINEP, né, então legal. Agora a gente... Estamos aguardando, né? Mas é muito provável que nos próximos meses aí a gente já comece a adaptar a nossa estrutura, tem toda uma questão, né, para fazer carne cultivada, né, e trabalhar em pesquisa. Isso, né? Estamos convencionalmente adaptados a trabalhar com carne tradicional, né? Então, agora a gente precisa fazer algumas adaptações de espaço para fazer isso acontecer. E a parte de insetos também, né, de proteínas de inseto. Então, alternativas, tudo que é mais inovador, né, assim, também é algo que eu tenho alguns alunos trabalhando com, né, nessas linhas. Mas os outros professores do departamento também trabalham com plant-based, com outras linhas, né, com segurança de alimentos, com controle de qualidade, né, é todo um conjunto, né, da obra ali, né? Então temos muitos alunos de graduação, ali o curso de graduação do departamento é de Ciência e Tecnologia de Alimentos, então nós somos muito focados em produto, né? Em desenvolvimento de novos produtos e tudo que isso envolve. Então já fica a dica, né? Se alguém aí, né, que não tá, né, está interessado nessa área, esse é um curso aí que trabalha com isso, né? E o programa de pós-graduação em Ciência de Alimentos também, que daí é onde a gente aprofunda essa parte das pesquisas, né, nesses assuntos e gera publicações e dados a respeito para embasar, né, futuramente uma legislação ou uma alegação, que é onde a gente vem trabalhando nesse sentido. Gera né? publicações e gera novos produtos, né, que já estão no mercado, né? Exato, a gente
transfere tecnologia também, né? Então a gente tem várias parcerias com indústrias também, né? Porque a gente entende que isso é uma linha, é um canal, né, aberto que a gente precisa manter também. Então nossos alunos estão nas indústrias, né? Estão formados por nós, estão lá, né? Então é isso, assim, o que a gente tem agora de mais recente, digamos assim, acontecendo. E eu ali fiquei no sabendo que tem um evento bem legal aí, hein? Camila, ela tá com informações aí, Quentes. privilegiadas. E aí, em 2024, você está coordenando um evento? Isso, então, né, que é o CBCTA, que é o Congresso Brasileiro de Ciência e Tecnologia de Alimentos, na sua 29ª edição. É a primeira vez que ele vai vir para Florianópolis. Olha que legal. E já fazem 2 edições que ele foi online, então é a primeira Vamos edição voltar presencial pós-pandemia, né? Estamos com bastante expectativa. Esse é o evento mais importante da área de ciência e tecnologia de alimentos do Brasil, né? Então é onde a gente junta tudo de pesquisa, indústria, né? Tudo que a gente discutiu aqui hoje vai estar ali também sendo discutido dentro desse evento. Então já fica o convite para quem, né, quiser participar. Vai ser no próximo ano, aqui em Florianópolis, né, no Centro-Sul, de 14 a 17 de outubro. Então já Vai cair fica ali aí bem perto da Semana da Engenharia de Alimentos. Então, o pessoal tanto Já da engenharia engata como tudo. da ciência Exato. já vem, porque eu Já emenda. na época Com de graduação certeza a eu gente vai fui. pra lá. É um evento bem bacana, vale a pena. Vai. De atualização, assim, tanto para profissionais como para os estudantes, né? Exato. Então é um evento como um todo, que pega ali Pensado para total. todas As áreas, exato, e em diferentes, né? Tanto da pessoal da indústria, pessoal da pesquisa. Eu acho que o intuito é esse, né? Tanto da pesquisa. Não é só ficar ali descobrindo e deixar guardado, né? A ideia é essa, é para isso que a gente está aqui também, para conversar um pouco, para trazer uma coisa mais descontraída e entregar informação, entregar conhecimento, né? E aprender. Eu aprendi muito hoje, eu como bióloga aqui, né, com o pessoal aí mais da parte de alimentos, e espero que todo mundo tenha aprendido alguma coisinha nova, né? Ou que tenha despertado, pelo menos, algum interesse. Ali, ó, um interesse já ali, às vezes quem tá ali vai prestar um vestibular, não sabe para quê, já ouve um podcast e se decide. Então, eu acho que a ideia é essa mesmo, é a gente poder entregar para vocês informações e muita coisa nova. E claro, esse é o primeiro episódio, então vem por aí ainda muita coisa nova. Inclusive, a gente pede para vocês deixarem, comenta, segue a gente no Instagram, Neoprospecta, procura no Spotify, exato, Rapcast, e coloca assuntos que vocês querem. A gente vai atender na medida do possível. E aí a gente acho que encerra aqui então, agradecendo assim muito, professora, assim, foi muito legal ter aceito o nosso convite, ter aqui conversado com a gente abertamente. Acho que foi um bate-papo bem gostoso, né? Com muita coisa. A gente tinha também o convite do professor Justino, né, Ted? Ele acabou tendo um contratempo, mas o convite segue de pé para ele. Então a gente vai ter aí futuramente, com certeza, abordando um pouquinho mais dessa parte de alimentos. Perfeito. Eu também queria agradecer a professora Silvane, em especial eu não conhecia pessoalmente, a primeira vez que a gente se vê, e por trazer tanta, assim, a ideia do Rapcast era de fato trazer essas inovações tecnológicas, estimular as pessoas a falar mais sobre esse assunto, e a gente abriu esse canal justamente para tanto clientes, a comunidade, parte acadêmica, né, do sistema acadêmico, interagir conosco para a gente trazer o que tiver de mais inovador, de tecnológico. A Neoprospecta é uma empresa focada em tecnologia, em desenvolver ciência e tecnologia, partiu da universidade, né, e tem essa integração muito forte ainda de desenvolvimento e inovação. Então, a gente deixa em aberto os assuntos, como a Cíntia comentou, para a gente selecionar os mais comentados aí para os próximos podcasts. Já tem muita coisa boa para vir aí.
E obrigado, professora, com a palavra. Eu que agradeço, né, pelo convite, e é ótimo conversar, né, um pouquinho sobre essas coisas, né, eu sou super empolgada, às vezes eu falo demais, mas eu Sim. gosto, né, dessa área, enfim, né, escolhi ela, né. É bom falar do que a gente gosta, É bom. Flui. É bom, sim. Sim. Flui. Né? E é isso, fico à disposição, caso tiverem, né, quem tiver dúvidas também, né, fiquem à vontade. No último episódio dessa temporada, a gente convida você de novo para fechar já com os desenvolvimentos das novas pesquisas, Verdade. do sucesso Olha aí do congresso. A gente deu um spoiler aqui, depois a gente já volta com o resultado. Já top, né? Olha aí, ó. Fechou então, pessoal. Finalizamos por aqui, agradecendo, né? E aí o pessoal também que está acompanhando a gente, vendo, nos ouvindo. Fica aí então o convite para o retorno com os resultados da pesquisa. Com certeza vem muita coisa e com certeza a gente vai seguir nessa parceria com a Neoprospecta, aí auxiliando vocês nas pesquisas, né? E no que for mais necessário. Acho que então é isso, pessoal. Finalizamos aqui o nosso primeiro episódio e vem muita coisa por aí. Obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!